pela primeira definição, se RT parametriza uma curva lisa C no domínio de um campo de velocidade contínuo F, o escoamento ao longo da curva entre o ponto A, que é o início da curva RA, e o ponto B, que é o final da curva RB, é a integral do campo vetorial F vezes T vezes ds. Se a curva começa e termina no mesmo ponto, de forma A igual a B, então o escoamento é denominado circular ao redor da curva, pois o ponto de início é o ponto de chegada. Uma observação. Esta também é a fórmula de trabalho. Portanto, o escoamento de um fluido, ela é também caracterizado como o trabalho do fluido. Assim, calculamos as integrais de escoamento da mesma forma que calculamos as integrais de trabalho. Vamos para um conceito. Possuímos essa figura 1, que é o trabalho realizado ao longo de um subarco mostrado aproximadamente no campo vetorial, onde FK é igual a essa expressão vezes o T. Ou seja, nós possuímos um campo vetorial que atua em um determinado ponto na curva, apresentada pela expressão RT. Esse F ele é calculado em cada subitem, ou seja, suponhamos que o campo vetorial apresentado aqui represente uma força em uma região no espaço. Pode ser a força da gravidade ou uma força eletromagnética de algum tipo. E que a curva RT seja uma curva lisa na região, apresentada pela figura aqui. A fórmula para o trabalho realizado por uma força na movimentação de um objeto ao longo da curva é motivada pelo mesmo tipo de raciocínio que utilizamos para reproduzir a fórmula de trabalho, que seria a fórmula anterior que vimos aqui, que é a mesma forma. Vamos verificar mais à frente. Para o trabalho realizado por um campo, por uma força contínua de magnitude Fx, dirigida ao longo de um intervalo do eixo x, para uma curva C nesse espaço, definimos o trabalho realizado por um campo de força contínuo F, movendo um objeto específico ao longo da curva, de um ponto A a um ponto B, conforme segue. Dividimos, portanto, essa curva C em N subarcos, ou seja, pedacinhos desses subarcos, em comprimentos chamados ΔS, começando em A e terminando em B, começando em um ponto A e podemos terminar em um ponto B. Escolhemos qualquer ponto desse x, y, z, que seriam as coordenadas nessas três dimensões, num subarco, PK-1 ao PK. E definimos T como a tangente dessa curva, como vetor tangente unitário no ponto escolhido. Vamos calcular como esse ponto aqui. O trabalho, portanto, W, realizado para mover um objeto ao longo do subarco deste ponto K-1 para o ponto K, é aproximadamente pelo componente tangencial da força vezes o comprimento deste arco, ou seja, desse ΔS, aproximando a distância que o objeto se move ao longo do subarco. Portanto, essa definição aqui é para esta fórmula, que é a mesma fórmula de trabalho. Vejamos um exemplo mais claro, algébrico, quando utilizamos esse exemplo 1 aqui. Dando continuidade aqui ao exemplo 1. O campo de velocidade de um fluido é... Nós temos o campo vetorial aqui, F, que é igual a x na direção y, mais z na direção j, mais y na direção k. Encontre o escoamento ao longo da hélice, RT, que é igual a cosseno de TI mais seno de TJ mais TK, no intervalo de 0 a 2π, para o T. Calculando agora esse campo vetorial na curva, teremos F é igual a xi mais EJ mais YK. Substituindo esses valores que foi dado, x é igual a cosseno de t, z é igual a t e y é igual a seno de t. Teremos a seguinte equação agora: cosseno de ti mais tj mais seno de tk. Em seguida teremos que derivar derivada de r em relação a t, que ficará o seguinte: como a derivada do cosseno de t é menos seno de t,
teremos agora menos seno de ti. Como a derivada do seno de t é cosseno de t, e a derivada de t que é 1. Ok? Então integramos f vezes a derivada de r em relação a t, lembrando do intervalo de 0 a π sobre 2. O produto do campo vetorial vezes a derivada de r em relação a t ficará o seguinte: cosseno de t vezes menos seno de t mais t vezes o cosseno de t mais seno de t vezes 1. Calculando, teremos menos seno de t cosseno de t mais t cosseno de t mais seno de t. Logo em seguida, assim ficará o escoamento, que é a integral nos limites de integração de t igual a A e t igual a B, o produto do campo vetorial vezes a derivada de r em relação a t, que ficará o seguinte: a integral de 0 a π sobre 2, menos seno de t cosseno de t, mais t cosseno de t, mais seno de t dt, né? Calculando, teremos agora o quê? A integral do menos seno de t cosseno de t, que ficou cosseno ao quadrado de t sobre 2, mais t seno de t, e os limites de integração de 0 a π sobre 2. Substituindo esses valores em t, teremos o cosseno ao quadrado de π sobre 2, encontramos aqui 0, mais π sobre 2 vezes seno de π sobre 2, π sobre 2, agora, subtraindo com o valor, substituindo t por 0, teremos cosseno ao quadrado de 0 sobre 2, é 1 meio, mais 0 seno de 0, que é 0. Calculando, ficaremos com π sobre 2 menos 1 meio. Vejamos o exemplo dado por Maurício e calculado por ele. Uma representação gráfica através do GeoGebra. Acho que é o mesmo aqui, ó. Foi executado um script, né, feito um script para que ele pudesse nos dar um layout onde nos desse a função vetorial, ou seja, o campo vetorial e a curva. E assim podemos ver como esse campo vetorial trabalhado na curva, ele se comporta no segmento da curva dada. Portanto, o campo vetorial dado na questão que foi calculada por Maurício foi exatamente dado esta, onde nós temos o campo vetorial, porém tem que ser o campo vetorial trabalhado na curva, portanto seria exatamente essa, cosseno de t na direção i, t na direção j e seno de t na direção k. Vamos representar exatamente esta função, né, este campo vetorial calculado na curva no script do GeoGebra que nós desenvolvemos. Ou seja, na direção i, como vimos, nós temos o cosseno de t. Aqui eu vou estar utilizando a variável x somente como uma forma mais simplificada, mas é a mesma coisa porque podemos utilizar qualquer variável. Na direção j, nós temos seno de t. E na direção k, nós temos t. Portanto, nós já temos aqui representado no GeoGebra o campo vetorial aplicado na curva. Agora iremos desenvolver a curva. Como vimos no exercício, nós temos a curva, que é uma hélice, caracterizada pela seguinte expressão: cosseno de t na direção i, seno de t na direção j e t na direção k. Portanto, vamos representá-la aqui no nosso script. Na direção j, nós teremos cosseno de x, ou melhor, cosseno de t. Na direção y, nós temos seno de t. E na direção k, vamos repetir de novo, seno de t. E na direção, vejamos, se nós só colocássemos as expressões i da direção i e j, ela forma um círculo. Mas como é uma hélice, precisamos da direção k também, né? Portanto, a direção k foi t. Assim, nós obtemos a nossa hélice. Cosseno de t, seno de t e t.
aqui temos a nossa hélice e o campo vetorial atuando em cada ponto da curva, como calculado pelo Maurício. Contudo, nosso limite aqui está entre menos 10 e 10. Deixamos esse limite entre 10 e menos 10 somente para percebermos exatamente a hélice, né? Se nós olharmos de um outro ângulo, percebemos que exatamente a curva é uma hélice. Porém, o limite de integração, como vimos no exercício, ele vai de 0 a π sobre 2. Portanto, precisamos representá-la na curva da mesma forma. Deixa eu pegar aqui. Π sobre 2. Portanto, o cálculo é exatamente feito neste segmento da curva, ou seja, de 0 a π sobre 2. Este exemplo gráfico está relacionado ao exercício calculado neste exemplo 1 pelo Maurício.